A história de Oprah Winfrey é frequentemente contada como a ascensão perfeita de uma mulher que saiu da pobreza extrema para se tornar uma das figuras mais influentes do mundo. Ela construiu um império na televisão, liderou um dos programas mais duradouros da história e redefiniu o formato das entrevistas na mídia. No auge, seu programa dominou audiências por décadas e transformou sua voz em referência cultural. Recomendações suas podiam mudar mercados inteiros. Livros viravam best-sellers da noite para o dia. No entanto, por trás dessa imagem de sucesso absoluto, existe uma trajetória marcada por desafios emocionais profundos, perdas e uma busca constante por pertencimento. Sua vida mostra que grandes conquistas públicas nem sempre significam paz interior, e que o preço da fama pode ser invisível, silencioso e acumulativo ao longo dos anos de exposição constante. Uma infância marcada por instabilidade e ausência. Oprah nasceu em um ambiente de extrema pobreza no interior dos Estados Unidos, em uma realidade onde oportunidades eram quase inexistentes. Sua infância foi dividida entre diferentes cuidadores, refletindo a instabilidade familiar que marcou seus primeiros anos. Desde cedo, ela precisou lidar com a ausência de estrutura emocional consistente e com dificuldades materiais severas. Apesar disso, demonstrou inteligência e curiosidade fora do comum, aprendendo a ler muito cedo e encontrando nos livros uma forma de escapar da realidade ao seu redor. A educação se tornou seu primeiro refúgio, um espaço onde ela podia imaginar algo além do cotidiano limitado em que vivia. Essa fase inicial foi decisiva para moldar sua resiliência, mas também deixou marcas profundas que influenciariam suas escolhas e sua forma de se relacionar com o mundo ao longo da vida adulta. Feridas emocionais e a construção da identidade. Durante a adolescência, Oprah enfrentou experiências extremamente difíceis que afetaram sua percepção de si mesma e do mundo. A falta de proteção emocional adequada e a convivência com situações traumáticas criaram um impacto duradouro em sua vida. Por muito tempo, ela carregou sentimentos de culpa e confusão, acreditando que deveria ter sido capaz de evitar certas situações. Esse peso psicológico influenciou diretamente sua relação com autoestima, confiança e pertencimento. Mesmo diante dessas dificuldades, ela encontrou apoio parcial na escola, onde professores reconheceram seu talento e sua capacidade de comunicação. Esse reconhecimento externo foi fundamental para ajudá-la a enxergar um futuro possível. Ainda assim, o processo de cura foi lento e contínuo, acompanhando-a por décadas enquanto ela tentava compreender e ressignificar suas experiências pessoais. O nascimento de uma voz no rádio e na televisão. A entrada de Oprah no mundo da comunicação começou ainda jovem, quando venceu concursos de oratória que destacaram sua habilidade de falar em público. Esse talento abriu portas para o rádio, onde ela teve sua primeira experiência profissional. Sua voz, marcada por emoção e autenticidade, rapidamente chamou a atenção. Mais tarde, ela migrou para uma televisão, enfrentando um ambiente altamente competitivo e muitas vezes hostil. Nos primeiros empregos como apresentadora, precisou lidar com expectativas rígidas e padrões impostos pela indústria que nem sempre valorizavam sua forma natural de comunicação. Apesar das dificuldades, seu estilo empático começou a se destacar. Em vez de distanciamento, ela trazia proximidade emocional com o público, algo que mais tarde se tornaria sua marca registrada e mudaria profundamente o formato dos programas de entrevista. A virada em Chicago e o nascimento de um fenômeno. O momento decisivo de sua carreira aconteceu quando assumiu um programa matinal em Chicago, que estava em baixa audiência. Em pouco tempo, sua presença transformou completamente os resultados. O programa ganhou vida nova graças ao seu estilo direto, emocional e autêntico. Diferente de outros apresentadores da época, Oprah não mantinha a distância dos convidados. Ela participava das conversas, demonstrava empatia e criava conexões reais com o público. Essa abordagem inovadora rapidamente conquistou a audiência nacional e mudou o padrão da televisão. O programa foi expandido e renomeado, tornando-se um dos maiores sucessos da história da mídia. Esse período consolidou sua imagem como uma comunicadora única, capaz de transformar histórias pessoais em experiências coletivas profundamente impactantes.
o crescimento do império e o efeito Oprah. Com o sucesso consolidado, Oprah expandiu sua atuação para além da televisão. Ela criou sua própria produtora, controlando diretamente o conteúdo que levava ao ar, o que lhe deu autonomia inédita na indústria. Também lançou revistas, produções cinematográficas e projetos de mídia, que ampliaram ainda mais sua influência. Nesse período surgiu o chamado efeito Oprah, fenômeno em que qualquer produto ou livro mencionado por ela ganhava enorme popularidade imediatamente. Sua influência cultural passou a ser comparada à de grandes líderes globais. Em poucos anos, ela se tornou bilionária, entrando para a história como uma das primeiras mulheres negras a alcançar esse patamar financeiro. No entanto, junto com o sucesso, vieram também pressões intensas, responsabilidades crescentes e uma rotina exaustiva que exigia praticamente toda a sua energia física e emocional. O peso da imagem e a batalha com o próprio corpo. Ao longo de sua carreira, Oprah enfrentou uma luta constante com seu peso, tema frequentemente exposto pela mídia e pelo público. Essa questão, no entanto, ia muito além da aparência física. Ela revelou que, desde a infância, a alimentação funcionava como uma forma de conforto emocional diante de traumas e inseguranças. Esse padrão se intensificou com a pressão da fama, tornando-se um ciclo difícil de quebrar. Mesmo quando alcançava mudanças temporárias, o desafio retornava. Em vários momentos, ela tentou dietas rigorosas e mudanças radicais, mas percebeu que o problema não era apenas físico, era emocional. Essa compreensão mudou sua perspectiva, levando-a a abordar o tema com mais honestidade e vulnerabilidade, transformando sua experiência em um diálogo público sobre saúde, autoestima e equilíbrio. Relacionamentos, solidão e escolhas pessoais. Apesar da fama e da riqueza, Oprah sempre enfrentou uma sensação persistente de solidão. Seu relacionamento com Stedman Graham foi longo e estável, mas fora dos padrões tradicionais, sem casamento formal ou convivência constante. Ambos mantiveram vidas relativamente independentes, o que gerou curiosidade pública, mas também refletiu escolhas conscientes. Oprah também decidiu não ter filhos, decisão baseada em sua própria experiência de infância e na percepção de que não poderia oferecer o tipo de atenção que considerava necessária. Essas escolhas, embora firmes, carregaram dúvidas internas ao longo dos anos. Em entrevistas, ela já refletiu sobre o impacto dessas decisões, mostrando que, mesmo com sucesso e autonomia, questões emocionais profundas continuam presentes e complexas. Crises, fracassos e reinvenção constante. Nem mesmo o sucesso bilionário impediu Oprah de enfrentar fracassos significativos. Um dos mais marcantes foi o lançamento de sua própria rede de televisão, que inicialmente enfrentou dificuldades financeiras e baixa audiência. O projeto, que deveria consolidar seu império, quase se tornou um grande revés. No entanto, ela conseguiu reestruturar a estratégia, ajustar o conteúdo e transformar a situação ao longo do tempo. Esse episódio revelou um lado menos conhecido de sua trajetória, a capacidade de se reinventar após erros. Em vez de desistir, ela ajustou o caminho, aprendeu com as falhas e seguiu adiante. Essa resiliência se tornou uma das características mais marcantes de sua carreira, mostrando que até grandes impérios passam por fases de incerteza e reconstrução. Legado, impacto e o preço invisível do sucesso. Hoje, Oprah Winfrey é reconhecida não apenas por sua fortuna e influência, mas também pelo impacto social de suas ações. Ela investiu em educação, criou instituições e financiou projetos voltados para jovens em situação de vulnerabilidade. Seu legado inclui oportunidades concretas para milhares de pessoas que encontraram nela uma fonte de inspiração e apoio. Ainda assim, sua história também levanta reflexões importantes sobre o custo do sucesso extremo. A fama trouxe riqueza e poder, mas também isolamento, pressão constante e exposição emocional contínua. Em seus próprios relatos, ela reconhece que a felicidade não veio automaticamente com as conquistas. Sua trajetória mostra que grandes realizações podem coexistir com desafios internos profundos, e que a verdadeira medida de uma vida não está apenas no que é conquistado, mas no que é sentido ao longo do caminho.